Olá, santo dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Com grande alegria que estamos reunidos para juntos meditarmos o Santo Evangelho de hoje. Possamos iniciar invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, Senhor, apressai-vos e socorrei-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, que nós possamos neste momento nos revestirmos da armadura de Deus. Que Deus possa nos revestir e transbordar a sua graça sobre cada um de nós. A nossa armadura se encontra na carta de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 18. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, e o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão, para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais resistir todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as nossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverar a intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, eu peço que você que se encontra com sua Bíblia possa abrir no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, no versículo 40 ao 45, e juntos possamos nos revestir e entender daquilo que Deus quer, né? Daquilo que Deus quer nos falar através do seu Santo Evangelho. Então, que nós possamos agora nos deixar Deus falar para nós através da sua Santa Palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Um leproso foi até ele, implorando-lhe de joelhos: se queres, tem poder de purificar-me. Irado, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: eu quero ser purificado. E logo a lepra o deixou, e ficou purificado. Advertindo-o severamente, despediu-o logo, dizendo-lhe: não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te o sacerdote e oferece por tua purificação o que Moisés prescreveu, para que lhe sirva de prova. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar ainda mais e divulgar a notícia, de modo de que Jesus já não podia estar publicamente na cidade. Permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, no Evangelho de hoje, o Senhor vem nos mostrar, vem nos trazendo esta passagem, né? Para que nós possamos refletir, ouvir aquilo que Deus tem a falar na nossa vida através deste Evangelho. E nós vemos aqui que um leproso vai ao encontro de Jesus e pede a Jesus
dizendo se Jesus quer, Jesus pode curá-lo. E nós vemos que Jesus, ele está com voz de autoridade, diz que quer curar e que ele seja curado. Então, o evangelho de hoje, meus irmãos, vem nos falando do quanto nós precisamos buscar a misericórdia de Deus, do quanto nós precisamos acreditar de que Deus mais fará na nossa vida, né? E nós vemos que Jesus, ao curar aquele leproso, ele pede que ele não saia divulgando, não saia falando, e pede que ele vá até ao sacerdote, mostrando que ele foi curado de sua lepra. Mas quando o leproso sai diante da presença de Jesus, ele começa a divulgar, começa a falar e espalhar o que havia acontecido. E no Evangelho fala que Jesus ele necessita e evita aparecer publicamente, né? E fica em lugares desertos, e mesmo assim muitos vão atrás de Jesus procurá-lo. Quando Jesus falava ele diretamente a um sacerdote, porque naquele tempo, quando uma pessoa tinha lepra, ele era excluído, ele era rejeitado da sociedade. E quando algo acontecia, tinha que se apresentar ao sacerdote para que o sacerdote comprovasse que ele estava curado daquela lepra, que ele poderia ter um outro convívio juntamente com a população. Porém, Jesus pedia que ele não divulgasse. Jesus pedia que ele não saísse espalhando aquilo que havia acontecido. Mas o leproso, aqui a palavra fala que ele dá continuidade, sai falando e muitos procuram Jesus. Mas Jesus falava porque a multidão já o seguia e buscava. Jesus queria que as pessoas o buscassem por ele ser o Filho de Deus, por ele ser o Salvador, o profeta que tinha sido anunciado muitas das vezes antes, né? E o Filho de Deus, o Deus vivo. E muitas pessoas o buscavam por milagres, por graças, buscando Jesus. E nós deixamos isso trazer na nossa vida o que Deus quer falar para nós através desta santa palavra. E eu te chamo, meu irmão, que hoje você possa buscar Jesus cada vez mais com seu amor, com sua misericórdia, deixando que Jesus possa vir curar aquela enfermidade que você tem sobre a sua vida, aquele desejo que você almeja buscar do Senhor Jesus. E nós vemos aqui na palavra que Jesus ele vai a lugares desertos, mas mesmo assim a multidão o procura. Mesmo assim as pessoas não deixam de procurar Jesus. E eu te chamo hoje, meu irmão, se coloque diante de Jesus. Nós vemos que esse leproso ele se ajoelhou diante de Deus, deixando que Deus viesse sobre a vida dele e acreditando verdadeiramente na misericórdia de Deus. E hoje eu chamo você, meu irmão, a se prostrar diante de Deus e acreditando de que Ele é misericórdia, acreditando de que Deus vem sobre cada um de nós o seu amor com a sua graça, deixando que Deus venha sobre cada um de nós, derramando as chuvas de bênção que Ele preparou para nós. Então que hoje, meus irmãos, nós possamos nos colocar na presença de Deus, deixando que Deus venha ao nosso encontro, prostrado diante dele, acreditando de que a sua misericórdia nos alcança. Acreditando assim como esse leproso acreditou. Foi em busca dele e colocou-se de joelhos diante de Jesus e diz: se queres, pode curar. Nós precisamos acreditar que se Jesus quer, Ele pode nos curar, Ele pode restaurar a nossa vida. E que hoje nós possamos cada vez mais mergulhar na misericórdia de Deus, porque Ele está aí nos esperando. Assim como naquele tempo Ele estava em lugares desertos, esperando que a multidão o procurasse, fosse ao seu encontro com fé, com força, acreditando que Ele podia fazer tudo. Hoje também nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Assim como esse leproso foi ao encontro de Jesus, acreditando na sua misericórdia, se prostrando diante dele. Deus hoje nos chama, meu irmão. Seja qual seja a sua dificuldade, o seu medo, a sua angústia, se coloque diante de Jesus. Se coloque diante da presença real. Se ajoelhe, se prostre.
acreditando que Ele mais fará na sua vida, na minha vida. E deixando que nós sejamos conduzidos através dessas palavras, através do seu amor e através da sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que possamos nos consagrar a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Deus abençoe, Maria vos guarde.